Isabela, Oi, Afonso. Oi, gente. deu certo, né, Isabela? Deu certo. É. Que a Isabela, a gente ligou lá para a Companhia das Letras e conseguiu, né, Foi. publicar. A ponte, na verdade, foi você, né, Afonso? Mas o mérito é todo seu. Não tem nada meu. Não. Isabela, para começar, Tá. apesar de que todo mundo já sabe, mas tem um pouquinho de paciência que vai valer a pena, tá, gente? Tá. Obrigado. Eu sou jornalista, e sou jornalista porque eu sempre gostei de escrever. Quando eu fui escolher a minha profissão, então eu achava que eu tinha que conjugar as duas coisas que eu gostava mais, que era criar e escrever. Eu já gostava disso na escola. Nessa época, na escola, eu fazia as coisas para a escola, de redação, e fazia, em alguns momentos que eu tinha vontade, as minhas ficções à parte também. Mas eu não imaginava que isso poderia ser uma profissão. Eu achava que isso ia ser para sempre uma coisa que eu faria nos momentos em que me desse vontade e tudo mais. Quando eu comecei a pensar na profissão, então, eu primeiro pensei em publicidade, porque na minha cabeça juntava as duas coisas. E eu fiz o curso na UFMG, e lá a gente tinha 2 anos para pensar se realmente, em qual das áreas da comunicação a gente ia se especializar. E, graças a Deus, eu tive esse tempo, porque eu tive 2 anos para pensar, para crescer, para conhecer mais, e escolhi fazer o jornalismo. Ainda sou jornalista, é uma profissão que eu acho que é muito generosa, dá muita coisa para a gente, ela te permite conhecer a história de várias pessoas, isso é muito legal, assim, como que as pessoas se abrem para o jornalista de uma forma que, às vezes, elas não se abrem para as outras pessoas. Então, é uma aventura assim, humana muito grande, muito rica. Só que, depois de um tempo trabalhando como jornalista, eu achei que já não me satisfazia mais. Eu queria me aprofundar em determinadas questões, eu queria me envolver mais com o texto, e essas necessidades foram me empurrando para pensar em outra forma de trabalhar com o texto, em outra forma de trabalhar com a palavra. E aí eu lembrei, eu acho, da ficção, e comecei a buscar um caminho de entrar para isso. Então, como que isso acontece? Como que você escreve? Como que pode ser bom escrever ficção? E aí eu comecei a procurei os cursos de criação literária. Eu li sobre o assunto antes, eu tinha uma certa resistência, como eu acho que todo mundo tem. Será que é possível? Você ensina alguém a ser um escritor, a escrever ficção? Então, eu fui ler sobre isso. É possível aprender? O que eu vou conseguir tirar nesses cursos e tudo mais? E fui convencida de que era uma coisa legal a se fazer, de que valeria a pena, e, para mim, valeu muito a pena. Então, fiz o curso primeiro em São Paulo com a Noemi Jaffe. Foi um curso curto, de 3 meses, mas foi assim um tapa na cara atrás de outro, assim, porque eu achei que eu escrevia super bem. Eu era jornalista há um tempão, imagina, eu vou chegar aqui, está tudo dominado. E cheguei lá e fui só murchando, assim. Mas foi muito legal. Isso foi um momento muito legal da minha vida, porque eu consegui começar a separar as duas coisas, a ficção e o jornalismo, entender o que o jornalismo me dava, onde que ele me limitava também. E aí, depois, eu fui fazer o curso em Londres. E aí foi um privilégio danado, enorme, porque eu fiquei 1 ano dedicada a isso, só a ler, como alguém que quer escrever ficção, e escrever, encontrar caminhos, cometer muitos erros, e encontrar coisas em mim que valiam a pena, e que, olha, eu vou explorar por aqui e tudo mais.
E lá eu comecei a escrever esse romance para o curso. Era a tarefa final do curso, né, a dissertação final do curso, era o começo, um projeto de um romance. E eu quase desisti de fazer o curso antes, conversando com o Gabriel, que é meu marido, falava, então, esse curso parece legal, mas, no fim, vou ter que escrever um livro. Não vai dar. E aí ele falou, não, por causa disso é que é legal. E aí eu fui e escrevi, a Curtis Brown gostou do projeto, né? Eles me deram o prêmio. Era só um projeto ou tinha que escrever o livro todo? Não, o projeto é porque assim, a tarefa era o começo de um romance. Mas aquele começo, que é um começo muito importante, né? A gente define várias coisas, então você tem a linguagem, a ideia, a história, mas ele mudou ainda muito. Então, por isso a gente chama de projeto, mas já era o livro, né? Já era o livro. Já era esse livro. E, quando eu voltei para o Brasil, eu terminei esse livro e terminei um outro livro que eu também comecei a escrever para o curso, que era um livro infantil, que é o Adeus é para Super-Heróis. Eu voltei também, comecei lá e terminei no Brasil. E aí o Adeus também foi premiado, ele ganhou. É isso que eu queria que falasse. Fala dos prêmios do Adeus. O Adeus é para Super-Heróis, ele recebeu. Então, quando eu voltei, eu terminei o livro e tem um concurso que é o Barco a Vapor, é um concurso de livros infantis. Eu inscrevi o Adeus é para Super-Heróis, que na época tinha um outro nome, O Garoto que Engolia Palavras. Mas ele ganhou, ele foi premiado, e aí foi meu primeiro livro publicado, Adeus é para Super-Heróis, e foi também nessa época que o Afonso me ligou e falou, manda seu livro para a companhia, o romance. E mandei, e aí cá estamos. Pois é, Bela, a primeira coisa que vem à mente dentro de tudo isso que você está falando, acho que para você, para todos nós, é o tamanho dessa surpresa, né, que você nos causa. Não pela escrita, né, que todo mundo já conhecia seu texto como jornalista, mas o tamanho da surpresa que foi a sua estreia ser tão impactante, né? Ou seja, o Adeus é para Super-Heróis, boa parte do público aqui que leu sabe, é um livro de uma ternura maravilhosa, é um livro de uma doçura, mas, ao mesmo tempo, de uma força literária fantástica. E, de repente, você me aparece com um romance, né? E é um romance, assim, matador de cara, né? Assim, já é romancista, né? A Isabela Noronha é romancista. Primeira questão que eu queria te colocar diz respeito a essa ponte do jornalismo, né? Que você se apresentou aí como uma escritora que vem do jornalismo para a literatura. E você traz para os seus dois livros marcas da jornalista, né? Assim, o caráter descritivo forte, né? A minúcia, né? A narrativa dentro da narrativa, a capacidade de enredar o leitor, né? na história para prendê-lo, ou seja, a sedução do jornalista que quer fazer aquele leitor ficar preso no seu livro, né? Não foram poucos os depoimentos de pessoas que eu já vi que leram de uma vez esse livro, assim, não conseguiram parar de ler, né? Começaram e grudaram e parava para ir almoçar e voltava e pegava de novo. Então, bom, o que você traz do jornalismo para a literatura fica evidente, né? Principalmente quem acompanha a sua trajetória. Mas agora, o que a literatura te trouxe? Como é que foi o caminho inverso? Porque você falou desse curso de formação de criação literária, né? O que a literatura trouxe para você? É difícil essa pergunta. Mas eu acho que, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça quando você fala isso, e que eu acho que é muito diferente do texto jornalístico, e que eu tento trazer para o meu texto, é isso de tentar fazer com que o leitor caminhe a metade do caminho que ele precisa caminhar. Assim, diferentemente dos textos jornalísticos, eu tento, quando eu estou escrevendo a ficção, que o leitor, trabalhar com o leitor. Eu tento não ser óbvia, como no jornalismo às vezes é necessário, né? A clareza.
eu tenho essa luta assim dentro de mim quando eu estou escrevendo a ficção, que é sair do que, quando, onde, como e porquê, que o jornalismo te pede o tempo inteiro. E então eu acho que foi isso que a literatura trouxe, e é uma coisa que depois eu tentei também, escrevendo num texto jornalístico mais livre, importar isso de você conseguir ser claro, mas não ser óbvio, sabe? De contar com a inteligência do leitor. Lacunas, deixar lacunas. Eu acho que deixar o leitor entrar com a parte dele também. As pessoas que estão lendo contribuírem um pouco, tentar não deixar as coisas tão fechadas, acreditar mais na pergunta, eu acho, do que na resposta, criar um contexto, acreditar que isso também é importante, sabe? De não só trazer a resposta, mas de provocar mais do que elucidar. Mas assim. seu livro ele é muito poético, né? A construção de linguagem tem momentos extremamente poéticos. Isso foi o curso que você fez que te provocou? É algo que você deixou desabrochar, que você tinha, que talvez o jornalismo te tolhia, não te deixasse eu acho... experimentar muito a linguagem? Acho que toda a minha concentração escrevendo em cima da palavra e da frase. Eu acredito que tem que ser bonito e que pode ser bonito, né? A gente, poxa, tem tantos escritores que estão aí para inspirar a gente, para dizer, olha, isso é possível, né? Para não, enfim, vou falar o maior de todos, vou falar do Guimarães Rosa, né? E eu acho que a literatura é isso também, redescobrir as palavras e tornar a leitura bonita no nível assim da frase também. O que funciona, o som, fazer uma combinação um pouco diferente, sair de novo da obviedade, da linguagem utilitária, tentar descobrir outras formas de dizer, e assim tentar dizer alguma coisa que a gente não consegue dizer, eu acho. Isabela, mas agora vamos voltar um pouquinho para o livro, fala um pouquinho do projeto anterior e o que ele se tornou e qual foi essa trajetória. Quando eu comecei, o livro, quando eu vim para cá, ele já tinha essas duas vozes narrativas que ele tem, eu mantive isso, mas uma das vozes ela estava muito pouco desenvolvida ainda. Então, eu trabalhei principalmente em desenvolver mais essa segunda voz narrativa, torná-la mais consistente, dar uma história para ela, de forma a torná-la mais redonda, mais humana. Então, essa é a principal diferença entre o que o livro era e o que o livro foi se tornando. Mas eu queria que você contasse a história do livro mesmo, o enredo, como é que ele virou o livro. O livro, você fala a história do livro em si. A história, é sobre uma professora de matemática cuja filha desapareceu. E eu acho que a forma mais exata de resumir o livro em uma frase é uma mulher que não desiste de encontrar a filha. Eu acho que o mais importante é isso, ela não desistiu. E ela recebe uma mensagem de uma pessoa que diz que sabe onde está a filha dela, e isso é o que move a história. Ao mesmo tempo, a gente acompanha uma senhora que está, enfim, lembrando... ela tem um neto, e assim a gente vai, enfim, acompanhando as duas personagens e espero, para ver onde que as duas histórias se tocam. Tá, e na origem, antes do livro, conta a história da reportagem. Eu quis escrever esse livro, a ideia da história veio do meu trabalho jornalístico.
Em 2004, eu comecei a trabalhar no Estadão, e poucos meses depois, eles me designaram para fazer uma matéria, uma reportagem, sobre mulheres cujos filhos tinham desaparecido. Estava passando uma novela na Globo sobre esse tema, e foi isso que pautou essa reportagem. Então, eu fui ouvir essas mulheres, eu conversei com muitas delas, e, na época, era uma época, enfim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e era uma época que eu chegava de noite e estava ali na novela. Depois que eu fiz as entrevistas, não consegui mais assistir. E eu tenho a lembrança assim, muito clara de, no dia que eu entreguei o texto, ter chegado em casa de noite e eu desmontei, eu chorei muito. E foi a única vez na minha carreira assim, que eu fiz isso. Não é que eu não tenha, em muitas outras histórias, eu me emocionei. Eu tive a oportunidade, acho que, como jornalista, a gente lida muito com a tragédia, né? Com a dor enfim, a dor das outras pessoas. Mas essa foi a história que mais... Foi a única história que ela me tirou um pouco do eixo, assim. Que as outras histórias você se emociona e tal, mas você consegue manter aquela casca ali de profissional. E essa não, essa história ficou comigo. Então, quando eu comecei a enveredar por esses caminhos assim de querer escrever ficção, eu escrevi primeiro como um conto. A história da Lúcia, ela tinha um outro nome na época, mas ela sempre foi, por exemplo, professora de matemática, e a filha dela sempre teve essa idade, mais ou menos, 12 anos, quando, né, no momento do desaparecimento. Escrevi primeiro como um conto, e depois eu fui repensar essa história, provocada pelo curso lá em Londres, e aí é que a história foi construída da forma como está no livro. Um ponto extremamente complexo do seu livro é exatamente essa relação entre a profissão da Lúcia, né, e o modo como ela vê o mundo, por um viés extremamente racional, matemático, e a presença do absurdo na vida, né, que é o desaparecimento. Porque o ponto fundamental é como alguém pode simplesmente sumir. Né? A sua narradora lista vários casos de desaparecimentos que são talvez mais absurdos que o desaparecimento do livro, né? Do menino na floresta que some sem deixar vestígios e tudo. Então, a gente tem esse contraponto dentro do seu livro, né? O pensamento racional, né? O pensamento matemático, cartesiano, né? E o desafio que a vida coloca para a Lúcia. Isso aí foi... A gente fica aqui querendo chegar na cabeça do autor e falar assim, de onde que vem isso, né? Assim, a nossa curiosidade como leitor é querer espremer o autor para ele falar de onde que vem isso. Mas esse contraponto ele foi algo pensado, estudado, estruturado, ou foi alguma coisa que no meio do processo você resolveu? Por exemplo, a profissão de professora de matemática está desde o começo, ou você que quis construir isso posteriormente? Não, desde o começo eu pensei nisso, porque eu acho que a coisa que ficava gritando na minha cabeça isso não tem lógica, né? É a falta da explicação. E então eu pensei que para essa mulher que tivesse acostumada a fazer as operações, eu sei que a matemática tem muitos raciocínios abstratos e tudo mais, mas eu imaginei que para uma pessoa que tivesse acostumada a lidar com a lógica e com o fechamento das coisas, que seria mais dolorido ainda, porque para mim, vendo assim, quando eu conversei com aquelas mulheres, foi o que eu achei que era assim, o pior, porque você não tem onde se agarrar, assim. A explicação é isso. Quando você tem mas isso aconteceu por causa disso e tal, você tem aonde se encostar ali para você começar a seguir em frente. E elas não tinham nada, elas não podiam se sentir nem culpadas, não podiam culpar ninguém, porque elas não sabiam o que tinha acontecido. Não havia sinal, né? Não tem um sinal. E eu achei que para essa personagem, se ela tivesse uma profissão que a ligasse, de alguma forma, né, a esse tipo de raciocínio, que seria mais difícil.
Então, por isso é que eu pensei, essa mulher vai ser professora de matemática. E, assim, eu acho que vai ficar mais claro a ideia que eu queria discutir aqui. Foi isso que... E o que você buscou nos casos reais para trazer para cá? Muita coisa, assim. Eu acho que inconscientemente muita coisa, voltando no livro depois eu vejo, mas conscientemente, assim, quando eu estava fazendo a construção das personagens, o que eu pensei, essa angústia, né? Minha filha não virou fumaça, né? Eu vou atrás, eu preciso saber o que aconteceu. Essa permanência da esperança. E esperança é uma coisa, a gente está muito acostumado a pensar em esperança como uma coisa muito bonita, muito, enfim, de força do espírito, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito dolorida, né? É quase que uma tortura. E a forma como essas mulheres lidavam com o tempo, então, a naturalidade com que elas falam, minha filha sumiu há 17 anos, meu filho sumiu há 14 anos, e elas continuam ali, e todas elas lembravam, assim, com muita riqueza de detalhes, do dia em que os filhos sumiram. Isso também foi uma coisa que, quando eu comecei a escrever o livro, eu sabia que eu ia colocar de alguma forma, mesmo se a Lúcia tivesse só lembrando, eu sabia que ela ia lembrar daquele dia inteiro, porque é isso que essas mulheres, elas ficam como que presas naquele último dia. E isso também foi uma coisa que eu trouxe para o livro, da experiência que eu tive com elas. O tempo suspenso, né? A sensação do tempo suspenso, né? Você vai me permitir ler o primeiro parágrafo do seu livro, para eu fazer uma pergunta? Que é dentro disso, dessa questão do tempo suspenso, né? O primeiro parágrafo do livro diz assim: parada. Na Marginal, às 6h32 da tarde de domingo, travada. Na veia do oeste de São Paulo, no calor, no fedor do Rio Pinheiros. 5 metros para frente e paro de novo. Entre os milhões de veículos que vão para casa concluir o fim de semana. Com pressa. Vou para a faixa à esquerda? Não, os motoqueiros não deixam. Passam dos dois lados, acelerando, 70 km por hora. Desculpa, 60, 70 km por hora. Uma linha longa e exprimida, carregados de fast food e pequenas encomendas. Carro que arrisca mudar tem o espelho arrancado. Ou derruba o motoqueiro. Eles morrem todo dia. A gente nota na sua escrita uma relação muito forte da forma e do conteúdo do seu texto, né? O seu livro é um livro robusto, né? E ele traz uma densidade muito grande. Em suma, é um livro difícil de ler, né? No sentido da angústia que ele nos causa. A expectativa do acontecimento, depois do acontecimento, o que vai se suceder após o acontecimento central, que é o desaparecimento da Amélia, e como que os personagens vão lidando com aquilo, em suma. Então, a junção entre a linguagem, a morosidade da linguagem, o detalhismo, as repetições e o tema, a nós, leitores, é extremamente angustiante. Eu acho que isso é um grande elogio para esse livro, né? Porque literatura tem que fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero, como falava o Manuel Bandeira, né? Então, esse sentimento desesperador que o seu livro traz, ele está na linguagem dele, né? Ele está nessa técnica narrativa sua, nas repetições, nas retomadas, né? A minha pergunta vai no seguinte sentido: isso é totalmente um projeto da escritora que quer fazer o leitor se angustiar, ou isso também é a minúcia do primeiro romance, o desejo de dizer, né? A vontade de falar e dar os detalhes? Como é que é isso? Você vai descobrir no segundo romance, né? Só vai descobrir no segundo. Só no segundo romance. Olha, eu acho assim, tem um certo nível de escolha, sim, nisso, especialmente nessas primeiras partes do livro, que foram as partes que eu escrevi lá, porque são as partes mais antigas, então são partes que eu li, reli, retrabalhei várias vezes. Em um determinado momento, eu falei assim, eu quero trabalhar isso aqui, palavra por palavra. Eu acredito
que isso é importante. Então, nessa abertura, então, sim, eu fiz uma escolha consciente. Agora, eu acho que em outros lugares tem, sim, uma coisa do primeiro livro, de você investir um tempo ali, e em determinado momento eu falei assim, olha, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui, porque é isso que eu tenho. Se eu tiver que fazer um outro livro, eu não sei o que vai sobrar de todos os casos, de todas as coisas que eu já ouvi, mas eu vou me colocar inteira aqui. E assim, foi muito recompensador. Outra coisa que eu acho que me ajudou muito nessa minúcia foi porque eu fiz a tradução do livro inteiro para o inglês. É isso que eu queria saber. Originalmente escrito em inglês. Ele começou escrito em inglês, porque quando eu escrevia lá, eu escrevia uma coisa muito doida, que era assim, parte em português e parte em inglês, e depois eu fazia a tradução e tudo mais. Quando eu tive que transportar do inglês para o português de novo, virou uma tradução muito mal feita, cheia de coisas, construções esquisitas no português. Então, eu tive que retrabalhar muito. Mas fazer a tradução para o inglês foi uma coisa que me ajudou muito, porque, com a língua que não é a sua língua materna, você não tem a ligação emocional. Então, você como se virasse o texto do avesso e falasse assim, peraí, isso aqui está horrível, isso aqui eu vou cortar. Isso aqui está esquisito, falta um gancho aqui. Então, eu acho que isso também me ajudou nisso que você está dizendo, da linguagem, da minúcia, e de tentar construir um certo ritmo no livro. E é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, porque me ajudou muito na edição do que eu mesma estava escrevendo. Isabela, nós encontramos lá durante a sua redação do livro, né? Lá em Londres. Né, Gabriel? Naquela noite que a gente jantou. E aí eu queria que você falasse sobre esse ambiente. Qual foi a sua experiência desse ambiente de redação do livro, né? Que é um ambiente que torna uma pessoa outra. Gabriel foi incrível. Ajudou, atrapalhou, enfim, essa coisa toda aqui. Gabriel me ajudou demais. Ele é meu primeiro leitor. Leu muitos textos ali na fase embrionária e falava, e morria de medo de dar as coisas para ele ler, porque ele é muito severo. Então, vai ler agora e vai falar que está horrível. Mas estar escrevendo lá foi muito legal, assim, porque é um privilégio muito grande ficar dedicado só a isso. Eu acho que poucas pessoas têm esse privilégio, essa coisa da concentração. Então, eu estava lá, eu ia tomar um banho, eu estava pensando em que solução que eu ia dar para uma determinada parte e tal. Eu tinha o feedback que eu tive durante algum tempo da minha tutora lá, foi muito importante também, porque ela ajudava a direcionar o olhar, essa parte, aquela parte. Olha, aqui você precisa trabalhar mais esse aspecto. E eu guardei todas essas anotações, porque eu acho que são coisas às quais eu vou voltar o resto da minha vida. E o tempo que eu podia dedicar a isso, então, eu fui criando os meus lugares ali de escrever. E eu acho que é uma cidade, Londres é uma cidade que te convida muito para fora e também muito para dentro, porque ela te oferece muitos lugares interessantes e incríveis, ela te dá condições, você tem um café ótimo, prazeroso, aconchegante a cada esquina, você tem um centro que te recebe, e para te receber não é preciso muito, mas o que é preciso? Uma tomada e uma mesa. Aqui eu encontrei isso em alguns lugares, mas não em tantos quanto tinha lá. E você vê pares, você vê pessoas que também estão ali trabalhando, eu acho que isso também é uma fonte de inspiração.
Agora, por outro lado, eu acho que o clima, por exemplo, né, o inverno, que não é brincadeira, porque o inverno não é só o frio, o inverno é a escuridão também. Por isso que a gente ficava brincando, falando, por isso que tem música para o sol, porque realmente vamos celebrar, o sol está aí, porque ele não está o ano inteiro, e quando ele não está e está escuro, é muito estranho, seu corpo reage de uma forma estranha, e você se joga para dentro, né? E se jogando para dentro, você vai descobrindo essas coisas. Eu acho que você encontra também mais tempo para poder escrever, né? Então você tem o espaço, você tem o humor, né? de escrever, de pensar, de refletir, e aí você manda ver. Eu acho que sem dúvida, é um terreno muito fértil. E, fora isso, teve o curso. Então, eu estava com pessoas que tinham as mesmas ambições que eu, então eu podia chegar... para mim, era bom. Assim, uma pessoa, por exemplo, que escrevia muito bem, eu admirava, a pessoa falava assim, está horrível o que eu fiz. Eu falava, que bom, porque aí a gente sente a mesma coisa, e você vê, bom, então é normal, todo mundo sente isso. E é um incentivo para você continuar também. Bom, as perguntas que eu tenho feito vão muito no sentido de não dar spoiler, né? De não falar de momentos-chave do livro, porque eu sofri ameaças antes de sentar aqui. Não fala do final do livro, né? Não, a gente não vai falar do final do livro, mas não tem jeito de não falar da elaboração narrativa e de detalhes do livro. O seu livro ele é um thriller, né? Ele tem um diálogo com o cinema fortíssimo. Eu li o tempo todo pensando nos atores, juro. Eu falava assim, a Esmeraldina tem que ser Fernanda Montenegro, sabe? Na minha cabeça eu ficava montando, pensando nos personagens associados a atores. Esse tamanha, para mim, foi a impressão cinematográfica. Eu acho que a própria questão da técnica polifônica, né? Que você tem 2 narradores, você tem 2 ambientes, você tem 2 dinâmicas, e você acaba, né, montando esse quadro na cabeça. Qual que é a influência do cinema nesse livro? Inclusive, eu pergunto, tanto em termos da técnica de construção, quanto também do tema. Você viu algum filme que abordasse questão de crianças ou pessoas desaparecidas e que tenha inspirado a escrever o livro? Ou essa temática ela é herdada tão somente da sua experiência como jornalista? Olha, enquanto eu estava lá, me recomendaram um filme, e agora eu não vou lembrar o nome para falar, obviamente. Mas eu já tinha escolhido o tema para poder escrever. E, quando eu comecei a assistir o filme, eu comecei a ver coisas que eu achava muito parecidas com o meu livro, e aquilo me incomodou enormemente. Eu falei, eu não vou assistir esse negócio, porque eu tive medo desse negócio de roubar, da gente pegar sem saber, eu não quis. Então, não, assim, não teve um filme que tenha me inspirado. Mas, enquanto eu estava lá, assim, eu fiz, por exemplo, aula de roteiro, é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu acho que é escrever roteiro também. E eu acho que várias soluções da aula de roteiro, eu importei, sim, para a escrita do livro. A forma, por exemplo, como o cinema lida com os diálogos, eu acho muito interessante. E foi uma coisa que eu apliquei importei enquanto eu estava fazendo o livro. Mas não foi uma coisa... Em nenhum momento, quando eu estava escrevendo, eu pensei assim, eu acho que isso aqui daria um bom filme, ou isso aqui seria um filme. Assim, eu não pensei na história dessa forma. Mas eu, assim, fico feliz que você me diga isso. Assim. É uma coisa que eu acho legal enfim, que provoque a imaginação nesse sentido também. De você conseguir imaginar as pessoas. Isso eu acho muito legal. Isabela, profissão de escritora está clara para você? Não, Afonso, eu acho, assim, eu ainda sou muito jornalista e eu ainda quero ser muito mais escritora. Mas, assim, eu tenho claro para mim que eu não vou parar de escrever. Eu já tenho uma ideia para um segundo livro, eu já estou começando a trabalhar com ela,
mas eu ainda vou continuar sendo jornalista. Enfim, acho que durante um bom tempo, acho que talvez para sempre, se eu puder fazer as duas coisas, é o que eu vou fazer. Eu acho que uma coisa pode alimentar a outra. Eu acho que o mais difícil agora, para mim, é conseguir encontrar as fronteiras de uma coisa e outra e tentar desligar um enquanto eu estou fazendo o outro, que às vezes, as duas coisas não combinam. E eu acho que é aí que está o meu desafio. Assim. Mas esse foi o seu maior desafio nessa escrita? Eu acho que, assim, quando eu estou ali escrevendo, é a coisa que mais me incomoda. São as amarras, às vezes, que a profissão de jornalista me deu muitas coisas, me deu o tema do meu livro. Eu espero que me dê outros temas, né? Mas, ao mesmo tempo, me deu muitas amarras, e são coisas que eu pratiquei e ainda pratico, então fica muito difícil, às vezes, escapar delas. Então, eu tenho uma certa raiva, às vezes, quando eu estou fazendo, e eu vejo que eu não consigo, às vezes, dar um salto que seria necessário, seria interessante, por causa dessa linguagem muito obediente que o jornalismo pede, sabe? Mas eu estou trabalhando para isso, para conseguir deixar isso de lado na hora que eu quiser, e não na hora que deu. Sabe? Se a gente pensar em grandes nomes que migraram, né? Que migraram não, que conciliaram, né? De Euclides da Cunha, a João do Rio, Lima Barreto, né? A gente tem muitos bons exemplos na literatura brasileira e na literatura universal, né? De escritores que percorreram esses dois caminhos, né? E eu acho que você está muito bem sucedido para essa estreia. Isabela, te convidando já para os próximos livros, esse lugar está sempre disponível para você. Afonso, muito obrigada. Tá Obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Também. Muito obrigado. Obrigada, gente.